Muito bom dia a todos, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um nessa manhã. Estamos aqui mais uma manhã, hoje, manhã de 28, 28 de fevereiro, 28 de fevereiro de 2019, penúltimo dia do mês de fevereiro. E por mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de lermos a palavra dele, de aprendermos com ele, de nos consertarmos com ele, de nos corrigirmos com ele, de buscarmos a comunhão dele, de buscarmos a presença dele nas nossas vidas, de caminharmos com ele, de darmos toda a honra, toda a glória e todo louvor a ele. Mais um dia nós estamos aqui e mais um dia ele está disposto, se assim nós quisermos, mudar e transformar a nossa vida, em nome de Jesus. E é para isso que estamos aqui essa manhã, em nome de Jesus, para buscar, para adorar, para bendizer o nome dele. E que aonde quer que estejamos, durante o dia de hoje, que ele vá diante de nós, que ele abra as portas para nós, que ele fale aos nossos corações, que ele nos ajude, que ele nos guarde, que ele nos ilumine, em nome de Jesus. E assim diz a palavra do Senhor: não vos estejais inquietos por coisa alguma, ponto e vírgula, antes, vírgula, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Então que possamos colocar tudo nas mãos do Senhor, tendo fé e certeza, independente do problema que for, está nas mãos dele. E vamos descansar no Senhor. Em nome de Jesus, vamos ajudar, vamos deixar nas mãos dele, deixar ele trabalhar nas nossas vidas e deixar ele ser Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Precisamos lembrar dessas palavras, irmãos, e lermos elas nos dias onde está tudo bem, meditarmos nela, porque quando o dia da dificuldade chegar, nos lembrarmos que existem essas palavras, que Deus perto está, e Deus jamais quer o mal do teu filho, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Ó Pai, mais uma vez, Pai, graças eu te dou, Senhor. Ó meu Deus, por essa nova oportunidade, Senhor, de ler, Senhor, a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha fazer parte da minha vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, nessa manhã, Pai, descer e fazer morada na minha vida e não sair por nenhum momento, Pai. Ó Pai, que a Tua presença, ó Senhor Jesus, venha estar me ajudando, venha estar me guiando no dia de hoje, Pai. Senhor Deus, e que a Tua palavra, Senhor, venha mudar e transformar, Senhor, a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que os meus lábios possam, Pai, falar das Tuas maravilhas durante o dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Ó Pai, que aonde quer, Senhor, que eu entre, Senhor, eu venha falar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor me livre, Senhor, de toda a tentação maligna do inimigo, toda astúcia, Senhor, toda, toda, toda a armadilha preparada, Senhor, para mim venha ser desfeita em nome de Jesus, Pai. Não deixe que nada, Senhor, venha me afastar, Senhor, da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai.
Guarda a minha vida, guarda meu lar, guarda minha família. Guarda, Senhor, guarda meu trabalho. Em nome de Jesus, Pai. E me ajuda. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pois bem, amados irmãos. Então hoje, estaremos lendo aqui livro de Números, capítulo 5 e 6. Em nome de Jesus. Capítulo 5 e 6 de Números. Em nome de Jesus. Ai, obrigado, Senhor, por esse cafezinho de todas as manhãs também, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Pois bem, assim diz a palavra do Senhor. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, ou que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, lhe for será ele for oculto, eu souber depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo o que o homem pronuncia com juramento lhe for oculto e souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa o que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação de pecado e outro para holocausto. E trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá, e do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém, no que sobejar daquele sangue, espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme costume, assim o sacerdote por ela se fará expiação do seu pecado que pecou, que lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado.
Não deitará sobre ele azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar. E assim as ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou. Em alguma destas coisas ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como oferta de manjares, sacrifício ou sacrifício pelo sacrilégio. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda mais acrescentará o seu quinto, que o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Amém. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que eu não o soubesse, contudo ela será culpada e levará a sua iniquidade. Então trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoada. Expiação de culpa é, e certamente se fez culpada ao Senhor. Sacrifícios pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negará ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém voluntariamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou disser alguma coisa de todas que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou retido o que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tendo aquilo sobre o que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele a quem é o que dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das
coisas que fez, sendo culpadas nela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A lei do holocausto. E falou mais o Senhor, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho e vestirá as calças de linho, e sobre a sua carne levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que o fogo do Senhor Jesus queime eternamente, continuamente nas nossas vidas também, em nome de Jesus. A lei das ofertas de manjares. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha da oferta e o seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, e então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, e por ser memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. O comerão. Levedado não se comerá. Sua porção que lhes dei as minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, e como expiação do pecado, e como expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para a vossa geração, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Amém, Jesus, aleluia. A oferta na congregação dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele foi ungido, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida trará, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, em que entre os filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo, seja toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente queimada não se comerá. Amém, Jesus, aleluia. A lei da expiação
e do pecado. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e os seus fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação dos pecados. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e alguém, se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavará aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro que for cozido será quebrado, porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e levar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimado. Amém. Finalizamos por aqui, amados irmãos, que finalizamos aqui, mas que o Senhor permaneça conosco todo o nosso dia, em nome de Jesus. Não vamos nos abater, não vamos nos humilhar, vamos sempre lembrar do Senhor nas nossas vidas, que Ele é um Deus grande, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, graças mais uma vez eu te dou, Pai, por mais um dia, Pai. O Senhor tem me dado a oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra, Pai. E mais um dia, Senhor, o Senhor de certa forma se revelar a mim, Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Que o Senhor esteja sempre comigo, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, esteja sempre comigo na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continue achando graças aos meus olhos, Senhor. Continue achando prazer na minha vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e me ajuda, Pai. Senhor Jesus, não jamais me deixa, Senhor, me sentir sozinho, Senhor. Jamais me deixa me sentir abatido, jamais me deixe sentir desanimado, Senhor. Oh, Pai, mas que por mais que eu pense que sozinho esteja, que a certeza no fundo do coração que o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Senhor está sobre a minha vida, Pai, me ajudando, segurando pela minha mão e me dizendo aquilo que eu preciso fazer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.